Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao programa Papo de Vestibular. No programa de hoje eu tenho o prazer de convidar aqui Marcelo Bozzi. Oi Marcelinho, prazer ter você aqui. Marcelo fez Economia na Universidade Estadual de Londrina, UEL, uma universidade muito bem conhecida. E hoje nós vamos falar tudo sobre a história dele, sobre o curso de Economia e também toda a experiência que ele teve dentro da UEL. Ele fez work and travel para os Estados Unidos também, e trazer toda essa bagagem para todos vocês que assistem nosso programa. Fique conosco até o final, porque o Marcelo vai dar várias dicas também sobre passar no vestibular e sobre o curso. Marcelo, tudo bom, cara? Tudo jóia? A gente sempre começa o nosso programa falando um pouco sobre a rotina de estudos. Os alunos dos vestibulares têm muita curiosidade de saber como que essas pessoas tiveram uma trajetória de sucesso, que passaram em cursos muito concorridos, como que eles fizeram para chegar até lá. Então, como foi a sua rotina de estudos, Marcelo? Então eu focava muito em história, tanto é que eu até comentei com o Tadeu um dia que eu fiz um curso extra de história dentro do cursinho à noite. Que era de mais dificuldade. Que, na verdade, é onde eu gostava mais, eu sabia que dentro das minhas limitações de matemática, ali eu não conseguiria passar muito daquele ponto. Então eu precisaria focar nas outras, Entendi. Que era para sobressair em alguma coisa. Entendi. Então, estava dando o segundo semestre já do cursinho, apareceu um curso noturno de história da arte. Porque o UEL tem especificações, né? É uma prova que Isso, ela cai algumas coisas específicas disso. E como eu, na verdade, a minha primeira intenção era fazer USP Ribeirão. Mas até por a minha segunda opção ser o UEL, eu achei interessante fazer esse curso à noite. Minha mãe na época achou que era um exagero meu, eu já estava pagando cursinho, morando fora, pagar um curso à parte para fazer à noite. Mas eu fui e fiz esse cursinho. Durante, acho que um mês mais ou menos, todo dia à noite, teve muita história da arte e tal. No meu vestibular especificamente, foi fundamental. Entendi. Caiu muita coisa do que eu vi e da prova de história específica, eu fiz 80%. Muito legal. Então assim, na prova de matemática eu fiz o meio, eu fiz 60% da prova, só que eu fiz 80% em história. Assim, então no meu caso especificamente, da minha rotina de estudo, o que me ajudou muito foi eu ter focado na minha específica e feito esse curso à parte. Talvez se eu não tivesse feito esse curso à parte, eu não teria... O Franco ele falou uma coisa bem interessante na entrevista dele que fez isso em engenharia, que é você focar em cada prova, né? Então você fez exatamente isso, porque a prova da UEL ela é uma prova bastante diferente das demais vestibulares, você se preparou nessa parte de humanas. Eu sei que a prova da UEL, na parte de humanidades, ela presta bastante pela história ali do Paraná, essas questões históricas que um cursinho normal ele não traz. Então é bem interessante, já é uma dica para quem está nos assistindo, para você focar e entender as particularidades de cada prova que você vai fazer. E Marcelo, eu tenho certeza que nesse período de estudo, você, apesar de ter essa trajetória de sucesso, teve alguma dificuldade. Qual foi você acha que é a maior dificuldade que você teve nesse momento de preparação? Olha, primeiro que eu tinha 17 anos e fui morar fora, né? Fazer um cursinho. Fui fazer cursinho, então eu nunca tinha saído de casa. E às vezes você chega no cursinho sem conhecer ninguém, fui fazer um ano com uma sala que tinha 100 e poucas pessoas e começa aquela matéria já, aquela velocidade e você se sente muito despreparado, eu acho. E você fala, rapaz, se eu for concorrer com esse cara que está do meu lado aqui, eu não vou conseguir, mas é que na verdade tá todo mundo pensando a mesma coisa. Então, assim, do mesmo jeito que eu estava nervoso que o japonês estava do meu lado, ele estava nervoso comigo. E a gente nem ia concorrer pela mesma coisa, na verdade. Mas foi a primeira vez que eu fui morar sozinho, já ia fazendo um cursinho. E assim, como eu já não tinha passado direto o terceiro, eu já tinha uma pressão maior. Você tem que lidar com o psicológico. Com o psicológico, porque... Pô, e se eu não passar esse ano, eu vou ter que fazer mais um ano de cursinho? Será que eu presto uma faculdade menos concorrida para me garantir? E na verdade essa foi uma estratégia que eu fiz. Quando chegou no meio do ano, eu prestei a PUC São Paulo no meio do ano em economia, não era muito concorrida. Então eu prestei PUC São Paulo, fui para lá, fiz minha matrícula. Passou, já garantiu? Passei, garanti, tirei a pressão e eu sabia, falei, ó,
eu quero estadual, só que se eu chegar até o final do ano e não passar, eu vou fazer faculdade. E é uma universidade de grande renome, apesar de ser particular, é uma grande universidade. Não, a faculdade na minha área é muito boa, inclusive. Mas assim, eu tinha uma vontade muito grande de fazer uma estadual, eu tinha esse sonho de fazer uma estadual. Então assim, mas eu acho que isso foi uma coisa importante para mim também, porque eu tirei esse peso das minhas costas. Já é uma grande dica, né, Marcelo? Aí eu falei assim, bom, a partir de agora eu tenho 6 meses para estudar, que se nada der certo, eu vou fazer faculdade ano que vem de qualquer forma. E assim, às vezes é até bom isso para você, às vezes a pessoa tem um foco muito específico numa faculdade e tal, presta uma outra, ou uma particular, que você tenha condições que seja razoável para boa, e que você não fique com essa pressão tão grande em cima de você, porque aí eu comecei a fazer prova muito tranquilo. Nossa, muito legal essa dica, Marcelo. Eu confesso para você que nenhum dos nossos entrevistados deixou essa dica e eu mesmo nunca pensei sobre isso. E é realmente bem interessante mesmo você prestar uma PUC da vida, uma outra, Getúlio Vargas, Mackenzie, tem várias excelentes universidades particulares que a concorrência é um pouco menor e é legal realmente que você tire esse peso, né, essa pressão. Você fica mais relaxado. Chegava na prova, você já não tinha aquela tensão, aquele nervosismo. Tanto é que teve o vestibular da UEL, quando eu fiz ele, quando eu saí da prova, no outro dia eu fui olhar as questões que eu tinha feito e eu não estava conseguindo resolver uma questão que eu tinha resolvido um dia antes. Porque eu chegava tão tranquilo na prova e me fechava tanto que às vezes eu conseguia fazer a prova melhor do que depois em casa. Do que depois em casa. Que bacana, Marcelão. Qual que é, você que já terminou o curso de economia, qual que é a grande diferença entre quem faz administração e quem faz economia? Economia é um curso mais macro. Então, assim, você não tem tanta gestão nele. Economia você vai ver muito relação do que acontece no país com o que acontece no Brasil. Você vai ver como que são formados aqueles conceitos de se subir o preço da carne suína, vai abaixar o da carne bovina. Você vê essas relações macro. Existe micro também dentro. Tem microeconomia, tem análise econômica, só que é bem menos focado nisso. A administração é aquela coisa, tem um pouco de economia, tem um pouco de marketing, tem um pouco de... A administração não foca em nada, a economia é um pouco focada nessa macro. Isso. A administração, na verdade, eu acho que é um curso muito interessante. Se você quer partir para essa área de gestão, o que todos os meus amigos que fizeram administração fizeram administração e depois focaram. Fizeram uma pós em PCP, em MBA, em marketing, em gestão de pessoas. Então, assim, a administração eu acho que é um curso que você entra para depois você focar com uma especialização. Mas economia é uma coisa, é um mercado hoje em dia que não é tão falado assim, apesar de você ver economista todo dia na TV, é difícil você ver alunos que prestam economia, mas que dentro do curso eu vi muita gente saindo bem de economia, no mercado. Tanto para trainee em São Paulo, muitos amigos meus foram para São Paulo, em empresas grandes, quanto para banco, tem muito lugar em banco, e quanto para mercado financeiro também. E como que é, Marcelo, o cara que tem o sonho de prestar economia e ele está cogitando prestar o UEL, por exemplo, como que é fazer economia na UEL? Em termos de estrutura física da faculdade, muitas faculdades particulares, até mesmo menores, têm às vezes uma condição física melhor do que uma estadual. Apesar da estadual também ter, mas não é assim, porque tudo que é público, tem uma licitação, é um processo um pouco mais burocrático, ou uma faculdade particular tem um investimento mais específico. Só que, em termos de convívio e de oportunidades que me apareceram, talvez se eu tivesse feito outra oportunidade, outra faculdade, eu não teria tido essa oportunidade. Eu citei agora há pouco a empresa júnior. Quando eu entrei na faculdade, com 1 mês de aula, eu estava fazendo parte da empresa júnior, e com 2 meses eu tinha entrado na Atlética também. Explica para o pessoal o que é a empresa júnior, porque existe em várias universidades, Marcelo. A empresa júnior você vai trabalhar especificamente com a sua área, com auxílio de professores. Então, no caso de economia, eu quero empresa de economia. A gente prestava consultoria e assessoria econômica para empresas do mercado.
A gente cobrava um valor muito abaixo do mercado, por ser estudante. Então as empresas, vinha uma empresa, uma padaria, falava assim, ó, a gente não tem controle financeiro, como é que a gente faz, tal. Então a gente pegava, acompanhava a padaria, montava um controle financeiro para eles, e a partir daquilo eles tinham um caminho financeiro para poder seguir, ou com uma planilha de Excel, ou a gente ia atrás de um sistema, de alguma maneira. Então a gente tinha liberdade para trabalhar na nossa área. Marcelão, você estava me contando antes mesmo que você fez Work and Travel durante a sua graduação. E eu acho que é uma experiência muito legal, hoje está muito em voga isso, muitos alunos já pensam em ir para fora do país, até antes mesmo da universidade, né? Buscar essa experiência, aprimorar o inglês. Como foi para você esse Work and Travel e o que você acha que influenciou essa sua experiência na sua entrada no mercado de trabalho? A minha viagem foi até engraçada, porque a cidade que eu ia não tinha aeroporto. Então eu ia ter que pegar um voo daqui, pegar outro voo lá dentro, e depois lá dentro pegar um trem. Tá, tudo bem, a logística, assim, normal e tal, só que isso sem falar inglês sozinho, né? Então, pequeno detalhe. Então, quando eu saí daqui e fui para Dallas. Quando eu cheguei em Dallas, eu tinha que pegar um avião, isso que eu nunca tinha saído do país também, né? Além de primeira viagem internacional. E aí, quando eu cheguei em Dallas, eu precisava pegar um outro voo para Minneapolis. Eu cheguei com 2 horas de antecedência. Então eu tinha muito tranquilo para pegar outro voo. Eu ficava andando, pedindo informação, que eu não conseguia chegar no outro portão de embarque. E aí eu fui descobrir que dentro do aeroporto tinha um trem, que eu tinha que pegar um trem para ir para outro portão. Mas eu nunca soube que dentro do aeroporto tinha trem. E aí eu cheguei pro voo com 15 minutos de antecedência. Eu demorei 1h45 dentro do aeroporto para descobrir tudo isso e chegar. Eu quase perdi o voo. E isso tudo, eu fui em 2011, a gente não tinha WhatsApp, não tinha internet no celular, então não tinha nem como eu perguntar para alguém, para ver se alguém me ajudava. Não, e aí foi a hora que você começa a falar inglês, que você vê que você pode falar qualquer língua. Grego, russo, você vai chegar naquele portão de embarque. Se você chegar lá, você vai. E fui, aí cheguei no portão. Mímica. Muita mímica, upstairs, tipo, é tudo assim. E aí quando consegui embarcar, né, já foi uma tensão muito grande. Aí quando eu desci em Minneapolis, normalmente quando a gente desce nos aeroportos, vai todo mundo para um rumo pegar as bagagens, né? Quando chegou em Minneapolis, virou um para a esquerda, um para a direita, um foi reto e não tinha mala nenhuma à vista. Aí eu peguei e fui pedir informação no balcão, a mulher me deu uma dura que ela estava atendendo uma pessoa já. Aí eu já saí e falei, nossa senhora, aí fui, aí comecei a ver placa. Aí eu falei assim, não, tem placa. Aí fui, achei a placa onde eram as bagagens. Aí tudo bem. Aí tinha uma escada rolante para bagagem, só podia descer, não podia subir. Quando eu desci, só tinha uma mala girando lá, que não era minha. Ah, tá bom. E aí eu não sabia se a minha mala tinha ficado para trás, que eu não podia voltar mais para o lugar de desembarque, ou estava ali. E aí eu fui descobrir que na verdade aquela ali era o desembarque de mala de uma companhia específica, que a minha companhia era em outro lugar, né? E aí consegui achar minha mala, peguei um táxi, fui para a estação de trem. Cheguei na estação de trem, faltando 12 horas para pegar o trem. E num lugar que não tinha nada para fazer, não tinha internet. Aí eu falei que a hora que a gente começa, você vê que você se vira. Eu consegui conversar com o cara da estação de trem, ele guardou minhas malas numa sala. Eu tinha visto um lugar que no McDonald's dos Estados Unidos, esses lugares, tinha internet gratuita. Peguei meu notebook, fui pro McDonald's e fiquei o dia inteiro lá até sair. E aí quando chegou na estação de trem, quando eu voltei, mais tardezinha, já estava lotado. E aí, toda hora que chamava, assim, conversar eu entendi um pouco, agora pelo alto-falante... Já é horrível o som, né? Assim, às vezes em português você não entende tanto, em inglês você não entende nada, né? Então toda vez que chamava o povo para embarcar no trem, eu ia. Aí chegava lá, o cara olhava a passagem e falava, não é. E aí foi até que uma hora o cara falou assim, ó, em inglês, com aquela dificuldade toda, espera ali, a hora que for tua vez eu te chamo. Porque toda hora, tava com dó. Aí eu esperei lá, ele me chamou, embarquei. E consegui sair do Brasil dia 19, cheguei em maio na antiga cidade que eu morei dia 21. Então foram 2 dias, e aí eu cheguei lá, tava menos 10, e minha blusa de frio eu fui perceber que tinha esquecido. Cheguei lá quase congelando. É coisa que sim, se você não vivenciar esse tipo de experiência, você não vai poder contar depois, porque não tem como você prever que isso tudo vai acontecer. Marcelo, para terminar esse nosso papo de vestibular,
a gente sempre faz as perguntas padrões. Se alguém chegasse em você e falasse, viu, eu tenho um sonho de fazer economia na UEL, o que você falaria para esse vestibulando? Olha, eu estava comentando com você agora há pouco ainda. Eu acho economia hoje em dia um curso interessante. Eu acho só que a pessoa tem que saber o tipo de... Talvez, assim, por ser colegial, você ainda não tem essa certeza. Mas é o que eu estou falando. Pense bem nas coisas que você gosta, não só dentro do colégio. Porque, assim, matéria de faculdade são todas específicas. Você tem que ter uma base de matemática, de história, mas você vai aprender lá dentro. Então, não pense só no que você gosta dentro da escola, do colegial. Pense no que você gosta fora. Porque é o que eu falei, eu gostava de assistir determinadas coisas na televisão, determinados assuntos, discutir determinados assuntos, e isso foi importante para escolher economia. Então, às vezes, um tipo de coisa que você gosta de assistir, um tipo de tema que você gosta de debater, isso faz você escolher um curso não só pelas matérias que você faz dentro da escola, porque isso é um pouco limitado. E eu acho que economia é sim um curso interessante, mas você tem que saber exatamente que economia não, do mesmo jeito que eu hoje em dia trabalho com gestão, eu tive que me aprimorar muito dentro da faculdade para conseguir fazer isso. Mas economia não é um curso mais amplo, é um curso para um tipo de mercado de trabalho um pouco diferente, mas que é muito interessante. Para quem quer trabalhar em banco, para quem quer, às vezes, multinacionais trabalhar com análise econômica ou com o mercado financeiro, oportunidade até então não está faltando. É um curso interessante e é o que eu falei também. Não se prenda a alguns tipos de universidades específicas. Se você fizer uma INSPER hoje, uma GV, que são muito concorridas também, elas te dão uma bagagem muito boa, mas tente focar numa universidade que vai te trazer algum retorno. Ou numa universidade pública que você vai ter esse acesso que eu tive a algumas coisas que eu não teria, ou numa particular que você saiba que vai te trazer um retorno muito bom em termos de estrutura física, de metodologia e de professores. Acho que é isso que eu falaria para alguém que quer fazer economia hoje em dia. Marcelo, você que teve uma trajetória de muito sucesso no vestibular, qual que você acha que fez a diferença? Qual que é a dica que você daria, a dica do Marcelo Boazzi, para essa galera que está fazendo vestibular aí, para passar? O que fez diferença para mim, como eu falei antes, foi eu focar nas minhas específicas. Porque aí, assim, quando eu passei da primeira fase, eu passei numa margem normal. Só que quando eu fui para a minha específica, eu fui muito bem e consegui entrar. Então, dica é difícil porque cada um tem uma rotina um pouco diferente. Certo. Mas assim, o que para mim fez muita diferença foi ter focado principalmente nesse curso que eu fiz, esse de História, e eu cheguei muito bem nessa matéria e consegui manter as outras médias e me destacar nessa. Legal, Marcelo. Obrigado. Obrigado pelo convite. Por ter aceitado o convite do nosso programa. Então esse é o papo de vestibular de hoje com o Marcelo Boazzi, fiz Economia na UEL. Eu acho que fica desse papo exatamente você procurar uma grande universidade. Eu gostei muito da dica do Marcelo, que preste uma universidade talvez um pouco mais tranquila no meio do ano para você tirar esse peso. E também aproveitar toda essa vivência que uma universidade pública ela pode te dar, seja fazendo uma empresa júnior, seja na própria convivência com as pessoas que estão ali, provavelmente são pessoas diferenciadas, que estudaram bastante para estar ali, então são pessoas que vão se destacar no mercado de trabalho. Então tudo isso é muito importante para você manter seu foco, para você entrar na universidade. Se você gostou desse papo, curta, inscreva-se no nosso canal, assista os programas anteriores, comente, indique para algum amigo seu que está pensando em fazer administração, economia. E como eu sempre digo, mesmo que esse não seja o curso que você vai prestar, é sempre muito interessante a gente ouvir histórias de vestibulandos de sucesso, que você sempre vai conseguir pegar uma dica ou outra e poder aplicar no seu dia a dia de estudos. Então esse é o programa Papo de Vestibular, sou o Bruno Moretti, esse é o Marcelo Boazzi, Economia na UEL. Fique aí conosco e até a próxima.